Fecha os olhos, vamos orar. Querido Deus, abrimos a Tua palavra agora e pedimos a Tua ajuda para entendê-la. Que o Teu Espírito se comunique conosco. Por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Versículo 10. Segundo Reis, capítulo 21, verso 10 a 12, diz assim: Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, dizendo pior que tudo o que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. A Bíblia ensina que não existe pecado que não tenha perdão. Isso é claro para nós. Mas a pergunta que a gente deve fazer, mais importante, talvez nem seja esta, para esse contexto. A pergunta é: existe pecado que não tenha consequências? As consequências podem ser tão grandes a ponto de causar maior sofrimento do que o prazer proporcionado. Quem já passou pela amarga experiência aprende que nem todo prazer vale a pena. Eu conheço inúmeras pessoas que eram pastor. Se eu soubesse o tamanho da dor e do estrago, eu não teria feito o que o meu coração se iludiram. A história que nós lemos aqui em apenas 3 versos fala um pouquinho da vida de um homem, de um rei do reino de Judá. O seu nome, Manassés. A Escritura nos ensina que Manassés tinha apenas 12 anos quando começou a reinar em Jerusalém. Ao todo, ele reinou cerca de 55 anos. Ele era filho de Ezequias e foi o 14º rei a reinar sobre Judá. Foi ali por volta do 7º século antes de Cristo. Mas o verso 2, porque nós lemos do verso 10 a 12, o verso 2 diz assim: fez ele o que era mal. Perante quem? Perante o Senhor. Segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Mas essa maldade no coração de Manassés não era um problema apenas no coração de Manassés. Esse é um problema existente em todo ser humano. Lamento em dizer, mas o seu coração é mau. O meu coração é mau. Todos nós somos maus. Podemos até dizer isso para o colega do lado. Diga para ele:
você é mau. Diga a ele ou ela. Mas olha, embora todos nós tenhamos um coração mau, e veja, o que impede muitas das vezes a gente de praticar o mal é a ação do Espírito na consciência nossa. E a graça de Deus, pela entrega que fazemos. Para vocês terem uma ideia de quanto o coração é mau, há uma citação, há um texto, um parágrafo de Ellen White, que ela diz que até quando nós resolvemos a fome de uma pessoa, doando algo de comer a ela, ela diz que isso não saiu naturalmente do nosso coração. Não aconteceria se não fosse o Espírito Santo compelindo o coração para fazer. De tão mal que somos. Então Manassés, o que diferencia ele um pouco, pelo menos eu estou tentando imaginar positivamente, para o nosso lado, não para o lado de Manassés. Mas a princípio, pelo menos no contexto da história de Manassés, ele foi muito mais mau do que qualquer um de nós somos hoje. Embora todos nós tenhamos o problema do mal no coração. Por quê? Porque Manassés ele edificou altares pagãos que foram destruídos pelo seu pai Ezequias. Manassés ele edificou altares para os Baalins, que eram ídolos. Ele fez postes ídolos entalhados com a deusa Áshera, uma deusa famosa na arqueologia bíblica, com a deusa Áshera, que é chamada de a deusa do amor e da guerra. Manassés se prostrou diante de ídolos. Ô pastor, ele fez só isso? Não. Sabe o que ele fez mais? Eu acho que ninguém aqui nunca, talvez, tenha feito isto. Talvez. Manassés queimou os próprios filhos para oferecê-los em rituais a deuses pagãos. Sacrificou, queimou os próprios filhos. Você consegue perceber o tamanho da maldade? Ele praticava feitiçarias, ele consultava necromantes e feiticeiros, ele recorreu a instrumentos satânicos existentes em seu tempo. E não para por aí. Ele profanou a igreja de Deus, ele profanou o santuário, inserindo ídolos nela. Manassés derramou muito sangue, matou muita gente. E a Bíblia diz que no seu caráter e conduta ele foi pior, ele conseguiu superar os amorreus que eram sanguinários. Ele conseguiu superar. Deus enviou profetas para adverti-lo. Mas, em resposta, sabe o que ele fez? Executou um a um. Não gostou de ser advertido, mesmo que por alguém supostamente profeta. Ele disse: quem são eles para vir me corrigir? Mata todos. A tradição judaica, inclusive, menciona que o profeta Isaías, sabe, né? O profeta Isaías foi cerrado ao meio por Manassés. E Ellen White confirma isso. Ela diz que um dos primeiros a cair
nas mãos de Manassés foi o profeta Isaías. Outros profetas experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Outros foram apedrejados, outros foram mortos à espada. Enfim, o mal imperou pelas mãos de um homem. Mas olha, amigos, qualquer ser humano é capaz de fazer algo semelhante ou pior, longe de Deus. E não pense que Manassés era inocente do ponto de vista da compreensão da verdade. Ele conhecia o Deus verdadeiro. Ele era filho de Ezequias. Rei de quê? De Judá. Judá era o quarto remanescente da história da igreja. A igreja adventista é o sétimo remanescente, o último e sétimo. Judá era o quarto remanescente. Judá era a igreja adventista naquele tempo. Então, longe de Deus, somos capazes de fazer coisas semelhantes ou piores. Manassés parecia inalcançável. A sua vida é um catálogo repleto de feitos malvados, que inclui tudo o que eu já mencionei até aqui. A influência de Manassés também foi devastadora. Ele não apenas como rei fez tanta maldade, mas a sua influência também foi devastadora. O verso 9 diz assim, eles porém não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que o povo fez pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Percebe a influência para o bem ou para o mal de um líder? Ele era o líder. E olha, tem uma frase estranha até, mas infelizmente ela é real. Muitas vezes o povo consome o que o líder oferece. Tipo, vamos nos consagrar, e o povo, bora. Ou então, vamos nos corromper, o povo, bora. Claro, não são todos. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que eles fizeram pior do que as nações sem Deus. A igreja é a cara do seu líder. Ele conseguiu conduzir a nação ao caos imoral, à idolatria desenfreada, ao ápice da hostilidade e maldade desmedida. Afastou Judá da verdade, massificou a mentira e demonizou o caráter das pessoas. Essa influência devastadora nos ensina algumas tristes verdades. Eu vou citar pelo menos duas. Primeiro, muitas vezes a fé ou crença das pessoas são moldadas por aqueles que os governam. Tem pessoas que ficam só esperando uma oportunidade, tipo, eu não posso colocar bebida alcoólica no meu estômago, porque a minha igreja ensina assim. Mas quando aparece um líder dizendo que não é bem assim, muitos acabam seguindo a sugestão. Então tem pessoas, esse aqui é só para citar um exemplo, é um exemplo entre muitos outros.
Tem pessoas que ficam esperando apenas uma oportunidade. Tem pessoas que ficam esperando apenas a anuência de um líder. Tem pessoas que ficam esperando a atitude de uma pessoa, mesmo que seja um líder, mas é uma pessoa, porque a fé dela não está baseada na verdade de Deus, na Escritura, mas baseada nas pegadas das pessoas que são coniventes com as paixões do coração. Por isso Jesus, quando encontrou-se com os discípulos na praia, e Jesus falou para Pedro: segue-me. Aí Pedro olha para João e diz: mas Senhor, e este aqui? Jesus dá uma dura nele, diz: se eu quero que você venha, o que você tem a ver com ele? Segue a mim. O nosso ponto de referência é sempre Jesus e a sua verdade, e nunca o pastor da igreja, o ancião da igreja, seja qual for o líder. Uma pessoa tem autoridade bíblica quando ela ensina a Bíblia em sua pureza. Mesmo que seja um pastor, ele perde a sua autoridade como pastor se ele não ensina a pureza da Escritura. Porque é a Bíblia, a palavra de Deus é que sustenta a autoridade de uma pessoa quando fala ou quando vive. Segundo, em virtude de sua impiedade de Manassés, o reino aproximava-se de uma crise. Ellen White escreveu isso. Em virtude de sua impiedade, o seu reino aproximava-se de uma crise. Ele conseguiu a aprovação do povo, porque o povo era tudo que eles queriam. Que o líder sinalizasse: pode, manda bala, faça, siga a inclinação do seu coração. Era tudo o que estavam esperando, mas não receberam a mesma aprovação de Deus. E a impiedade de Manassés e do povo de Judá foi o que levou eles a uma crise profunda. E aqui que vem as consequências dos nossos atos. A impiedade, seguir a inclinação do coração, retira a proteção divina, permitindo a nós colher os frutos de nossa desobediência. E é por isso que Deus permitiu que Judá sofresse pela mão dos inimigos. Deus permitiu. Mas sabe o que é bom nessa história? Enquanto a gente é vivo, Deus não desiste de você. Essa é a parte bonita. E Deus não desistiu de quem? De Manassés. Deus apelou ao coração do rei e também do povo, mas eles não deram ouvidos. Deus poderia contornar a sua ira contra de uma maneira severa. Se Deus quisesse, com um piscar de olhos, todo o povo de Judá e Manassés teriam sido exterminados. Mas a ira de Deus é sempre contra o pecado e não contra o pecador. É por isso que no juízo final, pecadores serão destruídos por causa dos seus pecados. Então imagine que isso aqui seja o pecado, e eu estou abraçado com ele. Deus destruirá o pecado. Eu vou junto porque eu não me separo dele. Deus permitiu que o mesmo mal praticado por seus atos se voltasse contra ele. No verso 11 diz: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar contra os ídolos dele, assim diz o Senhor: eis que hei de trazer tais males. Essa expressão, hei de trazer tais males, é a permissão divina para os males que recairiam sobre Jerusalém, sobre Judá, sobre todo o povo e sobre Manassés. E acredite,
o sofrimento foi maior do que o regalo no pecado. Não há dúvidas. A vida devolve a nós todos os nossos atos. Cedo ou tarde colheremos os frutos que nós plantamos. Um autor chamado J.C. Riley, ele escreveu: o pecado começa como teia de aranha, mas torna-se uma camisa de força depois de pronto. E Manassés, em meio à camisa de força, a sua consciência contrita o trouxe de volta para o lugar onde nunca deveria ter saído. Ele, angustiado, suplicou a Deus: Senhor, por favor, agora estou enxergando. Eu não via, mas agora eu vejo o tamanho do mal que eu fiz. E ele verdadeiramente se humilhou perante Deus, fez orações persistentes. E sabe o que é mais lindo nessa história? Deus fez uma leitura do arrependimento de Manassés e confirmou: o seu arrependimento foi sincero. Qual a prova disso? A sua conversão. Agora ele faz tudo o contrário. Ele edificou os muros da cidade de Davi quando ele retornou. Levantou chefes militares em todas as cidades de Judá. Tirou da casa de Deus os deuses estranhos e os altares e os ídolos. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou ofertas pacíficas e deu ações de graças a Deus, lá no fim da sua vida, óbvio. E conduziu Judá a servir ao Senhor de Israel. O arrependimento de Manassés foi sincero e por isso alcançou o coração de Deus. Thomas Brooks já dizia: o arrependimento sincero, profundo, é o vômito da alma quando enoja com o pecado. A afirmação mais sublime desta história incrível da graça de Deus é que se Deus pode perdoar Manassés, Ele pode perdoar você nesta manhã. Você pode sair daqui, se você quiser, com o coração leve e com a certeza do perdão de Deus. A graça de Cristo pode alcançar a mais nociva perversidade, quando, por causa do arrependimento genuíno, a contrição profunda. A medida do perdão de Deus é segundo a medida do nosso próprio arrependimento. A bondade de Deus se curva diante da humilhante contrição pelo mal praticado. Sabe o que é mais bonito nisto? Deus sente prazer em perdoar. O pior pecado, quando o pior pecador se convence de que não é merecedor da bondade de Deus, mas aceita. Nós encontramos na Bíblia diversas pessoas que foram alcançadas pela misericórdia divina. Davi, Salomão, Sansão, o próprio Manassés. Porém, embora alcançados pelo perdão de Deus, mas tiveram que engolir as trágicas consequências do mal praticado. A vida desses homens mostra para nós que, embora perdoados, o pecado não vale a pena. Manassés procurou reparar os estragos que havia causado em Jerusalém e Judá, está no verso 15 e 16. Ele restaurou a adoração em Israel, lançou por terra todos os ídolos, tentou restaurar a fé do povo, inclusive. Mas olha aqui para mim. Tem uma coisa que Manassés não conseguiu restaurar.
restaurar. Infelizmente, houve um lugar que Manassés não pôde mudar. E essa é a maior tragédia da vida deste homem. Sabe o que é? Não conseguiu mudar o coração do seu filho Amon. O jovem Amon, ele foi endurecido pelo mau exemplo do pai. Tornou-se incapaz mesmo de dar atenção à nova vida de obediência exemplificada nele. Esse é um lado sério, amigos, irmãos. Esse é um lado sério do pecado. Embora Deus perdoe, isso não garante que fiquemos livres das consequências de nossos descaminhos. Temos liberdade para escolher o que queremos da vida, para fazer escolhas, mas não teremos a mesma liberdade para escolher as consequências. Embora seja possível alcançar a bondade de Deus, trágicas consequências poderão atingir coisas importantes de nossa vida, ou então pessoas que tanto amamos. É curioso notar que Deus não precisa castigar ninguém. O pecado já é seu maior castigo. O pecado não compensa. É como um cartão de crédito que oferece prazer na hora de comprar, mas amargura na hora de pagar a fatura quando chega. Um dia a conta chega. Martinho Lutero escreveu: o pecado é como uma barba que precisa ser aparada todos os dias. Charles Spurgeon escreveu também que pecado e inferno estão casados. Vive um matrimônio, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. John Wesley também escreveu: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. E são esses homens e mulheres que Deus procura hoje. Pessoas arrependidas e que desejam receber o poder de Deus para viver uma nova vida. Receber o perdão de Deus é maravilhoso, amigos, mas viver o perdão de Deus sem o trauma da consequência é extraordinário. Portanto, quando o pecado tentar te afastar de Deus, lembre-se que vale mais a pena rejeitá-lo do que ter que suportar a dor de suas consequências. Deus seja louvado sempre, sempre. Olha aqui, diga comigo: eu não perco o céu por nada desta vida. Juntos, vamos lá, todo mundo junto. Que seja o seu grito de guerra até o fim. Combinado? Então vamos orar. Querido Deus, obrigado, 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 Senhor, por nunca ter desistido da gente. Obrigado por nunca ter virado as costas e ido embora. Obrigado pela cruz do Calvário, que escreve o nosso nome no livro da vida, sem a gente merecer. Obrigado, Senhor. Nós queremos, Pai querido, que o Senhor reine em nossa vida, que o Senhor esteja sentado no trono do nosso coração. Por favor, Pai querido, nos ajuda a sermos mais que vencedores em Cristo, porque a nossa decisão é esta. Sabemos que a luta vai ser dura, difícil, mas a nossa decisão é esta: nós não perderemos o céu por nada desta vida. O mundo vai tentar nos comprar, mas nós diremos para o mundo: nós não estamos à venda, porque nós já pertencemos ao Senhor Jesus. Ele já nos comprou com seu sangue.
e nós aceitamos, e nós queremos que seja assim. É para a tua honra, Senhor, é para a tua glória que, agradecidos, profundamente agradecidos, pedimos no mérito do poderoso Jesus Cristo. Amém, amém, amém.